Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Terminou a temporada 2025-2026 da Bundesliga, terminou nesse final de semana. Estamos gravando esse episódio do Chucrute FC um dia depois da 34ª rodada do campeonato. Rodada que definiu os rebaixados para a segunda divisão, definiu todos os classificados para competições europeias. E para me ajudar a repassar os principais fatos desse final de semana no futebol alemão, eu recebo ao meu lado, como de costume, o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Que final de semana de futebol alemão nós tivemos? Tanto na primeira quanto na segunda divisão. Pois é, meu amigo, a gente teve um fim de temporada muito legal, sabe? Acho que a maioria dos jogos, em especial até um meio fora da bolha, não vou negar não. Acho que o que mais me colocou um sorriso no rosto foi o acesso do Energie Cottbus da terceira para a segunda divisão. Mas assim, a gente teve histórias muito legais, né? Acho que a permanência do Wolfsburg, por mais que muita gente estivesse torcendo contra, é uma permanência que é justa, entregou uma boa história, um bom enredo, se a gente for falar dessas coisas. Acho que também é um final de temporada um pouco mais conciliatório para o Stuttgart e até para o Gladbach, por que não? É um time que venceu, não perde desde 19 de abril, por incrível que pareça. Então, enfim, a gente tem várias histórias, né, vários contextos. O Hamburgo também fechou a temporada bem. Então, é isso. Acho que essa última rodada da Bundesliga entregou bastante coisa e foi talvez menos emocionante que aquela de 22-23, que bate uma dor no coração do torcedor do Dortmund. Sim, mas entregou o que dava para ser feito e foi até um bom papel. Claro, o título já estava garantido nas mãos do Bayern de Munique, que nesse domingo comemorou lá nas ruas de Munique a taça, mas ainda havia muito a ser definido na Bundesliga, nas competições europeias, acabou não tendo grande emoção, né? O Stuttgart basicamente não se viu ameaçado na briga por vaga na Champions League, começou a rodada na quarta posição e nela se manteve. E o Freiburg também não teve grandes sustos em sua busca pela vaga na Conference League. Os concorrentes diretos de ambos, tanto do Stuttgart quanto do Freiburg, tropeçaram nessa rodada, o que facilitou bastante a vida desses dois. A grande emoção foi na parte de baixo da tabela, né? A gente não conhecia ainda nenhum rebaixado para a segunda divisão nessa temporada. A gente teve essas confirmações somente no último jogo. Mas antes de chegar nessa parte dramática da rodada, como é a última rodada de campeonato, como estamos passando pelo encerramento da Bundesliga, vamos repassar a tabela de cima a baixo, do primeiro ao 18º, destacando os principais acontecimentos, os principais fatos desses times nos últimos dias, nessa última rodada. No caso do Bayern de Munique, ele encerra a temporada com incríveis 122 gols em 34 rodadas de campeonato alemão, uma média de pouco mais aí de 3 gols e meio por partida, o que é um número realmente impressionante. E a gente precisa ter em mente, né, que o recorde anterior era de 101 gols. O Bayern de Munique simplesmente acabou com essa marca, que pertencia ao próprio Bayern de Munique, mas lá da temporada 1971-1972. Além do Bayern de Munique, temos Borussia Dortmund, Leipzig e Stuttgart indo para a Champions League da próxima temporada. 4 equipes classificadas diretamente para a fase de liga. No caso do Stuttgart, o time comandado pelo Sebastian Hoeneß ainda precisava confirmar sua vaga na principal competição europeia, empatou com o Eintracht Frankfurt e esse ponto foi o suficiente para se garantir no G4. O foco agora da equipe é na final da Copa da Alemanha. Teremos um Stuttgart contra Bayern de Munique. Na última temporada, o Stuttgart foi campeão, vencendo o Arminia Bielefeld. Agora, o duelo lá em Berlim tem um peso ainda maior por conta do adversário. Hoffenheim e Bayer Leverkusen chegaram a essa rodada ainda com chances de classificação para a Champions League, mas tropeçaram e vão disputar a Europa League na próxima temporada. Abaixo deles, na sétima colocação, temos o Freiburg, que está garantido na Conference League, mas ainda pode se garantir na Champions League. Para isso, basta, entre muitas aspas, vencer o jogo mais importante da sua história na final da Europa League contra o Aston Villa, jogo que acontece já nessa quarta-feira,
dia 20 de maio. E aí, Xará, a gente entra no nosso primeiro grande assunto desse episódio do Chucrute FC, o Eintracht Frankfurt, que chegou a essa rodada ainda com esperanças de ocupar essa 7ª colocação e ter um calendário europeu na próxima temporada, com uma vaga na Conference League, mas como eu disse, acabou empatando com o Stuttgart. O Stuttgart chegou a abrir 2-0, o Eintracht empatou ali nos minutos finais. E a temporada do Eintracht acaba, Xará, de maneira muito frustrante. Era uma equipe de quem a gente esperava uma regularidade maior, de quem a gente esperava uma posição um pouco melhor na tabela. Eu, pelo menos, esperava isso. E no final das contas, Albert Riera foi demitido. Essa saída do treinador espanhol foi confirmada nesse domingo, um dia depois do encerramento da temporada do Eintracht Frankfurt. E olha, dá para dizer que o Albert Riera não vai deixar de saudades na equipe do Eintracht Frankfurt. Foi uma passagem curta que começou ali no finalzinho de janeiro, durou menos de 4 meses e desde o começo foi conturbada. Primeiro, problemas com Mario Götze, o veterano meio-campista ficou no banco de reservas por alguns jogos e em outras partidas não chegou nem a ser relacionado. Isso provocou uma certa tensão dentro do elenco como um todo. E por fim, o grande conflito com o atacante Jonathan Burkhardt. O clímax, o ponto mais alto do conflito do Albert Riera com os seus jogadores. O Albert Riera teria questionado a forma física do Jonathan Burkhardt, que ficou no banco de reservas também em algumas partidas. E toda essa situação explodiu de vez no jogo contra o Borussia Dortmund, um jogo já nessa reta final de campeonato, quando o Burkhardt saiu do banco de reservas e fez um dos gols do Eintracht Frankfurt na partida, gol que não resolveu muita coisa, o Frankfurt perdeu o jogo, mas na comemoração o Burkhardt fez questão de se virar ao banco de reservas e ofendeu o seu treinador, o Albert Riera. Essa ofensa resultou numa multa para o Jonathan Burkhardt, mas no final das contas, Xará, quem foi demitido, quem não vai seguir no Eintracht para a próxima temporada é o Albert Riera. Como eu disse, não vai deixar muitas saudades lá no Eintracht, não é mesmo? Com certeza. Eu acho que hoje também é um dia que a gente pode considerar que é meio difícil para quem chamar uma pessoa de gorda, né? Meio complicado, porque o Arthur Cabral fez um hat-trick, o Burkhardt ainda segue um cara meio relevante aí no meio, não, acho que é completamente relevante no Eintracht Frankfurt, então acho que vai ser Fúria Jovem do Botafogo e Albert Riera certamente estão tristes em alguma moita aí escondida em algum lugar do planeta, né? Mas Perdedores desse fim falando... de semana. Hã? Definitivamente são 2 perdedores do final de semana. Com certeza, mas vou falando sério, assim, o Riera eu acho que é um personagem, acho que dá para se dizer que é excêntrico, porque inicialmente ele conseguiu o movimento exatamente o contrário, ele conseguiu apoiadores, agregadores. Se você visse os fóruns de torcida do Eintracht Frankfurt na Alemanha, tinha edit do Riera com as coletivas e tal, sabe? Uma coisa assim, poxa, meio assustadora assim para um primeiro impacto, porque ele é um cara assim de aspas fortes, pra gente assim ser bem resumida, de falar de forma resumida, né? E acho que esse relacionamento muito turbulento com a imprensa na Alemanha aos poucos foi fritando ele, também até mesmo para a forma externa de você gerenciar um clube, né? O Marcus Kruscher, que muito pelo contrário é um cara muito sensato nas palavras e também, logicamente, tem sua qualidade técnica no seu trabalho, sabe que isso é importante. E esse problema que ele apresentou, ofendendo jornalistas, falando para o Lothar Matthaus, que o considerou um técnico amador, falando que basicamente ele falou para o Matthaus assim, ó, então você acha que é melhor que eu? Então vem aqui e faz melhor. Basicamente ele fez isso, sabe? Então ele é um treinador assim, bem de lidar. Então acho que isso pesou muito nessa decisão e logicamente os fatores no campo, porque o Eintracht Frankfurt do Topmola era um time que tinha dificuldades de parar de sofrer gols, e ao mesmo tempo tinha uma dificuldade às vezes de criar em momentos de jogo que não fossem situações de contra-ataque. Com o time do Riera, beleza, o time passou a criar menos chances de gol,
ainda manteve essa característica de transição, porque é uma característica coletiva do time, mas também não conseguiu dar tanta estabilidade defensiva assim. Só nesse mês de maio eu me recordo o Frankfurt ter tomado 2 gols do Hamburgo no dia 7 de maio, ter tomado 3 do Dortmund e tomou mais 2 nesse final de semana. Só aí, em 3 jogos, são 3, 5, 7 gols em 3 partidas. Então a média de 2, basicamente o que o Topmöller entregava, sabe? No time do Frankfurt. Então é uma situação chata para o Frankfurt. O clube não merecia isso, né? Os nossos prognósticos, o meu pessoalmente, então, eu voei longe, eu caí muito do cavalo, porque eu esperava que o Frankfurt fosse o rival do Bayern nessa temporada. E o Frankfurt tomou uma saraivada nos 2 jogos, e tudo mais. E assim, acho que deixa-se a marca e o aprendizado para a gestão no futebol. Acho que a Kicker nomeia muito essa situação como um grande erro da carreira do Marcus Krösche até aqui, nos últimos anos do futebol profissional alemão, né, já que ele foi o mentor do projeto do Paderborn, também durante algum tempo do projeto do Leverkusen e tudo mais. E agora ele tem esse primeiro revés assim na sua carreira, um revés grande, por assim dizer. E também eu acredito que com essa média de pontos que ele construiu, acho que vai sendo o pior treinador do Frankfurt nessa geração, assim, sabe? Porque nos últimos 10 anos, o pior treinador havia sido o Armin V, com uma média de pontos de 0,96 por partida. O Riera fechou o trabalho com 1,23. Sim, é um pouco superior em relação ao Armin V. Mas essas questões, né, que extra-campo, acho que dimensionam muito mais esse problema do Riera e, logicamente, o time do Armin V em 2015 e 2016 era muito mais fraco do que esse que o Riera tinha em mãos. Então, é realmente uma situação muito desconfortável, além de ser a campanha que o Frankfurt vai ficar de fora das competições europeias pela primeira vez desde a temporada 2021. Então, acho que é um sintoma claro e nítido que o time precisa, na verdade, de rever conceitos e rever posições, né? Inclusive, um dos alvos que o Frankfurt tem é voltar ao passado e resgatar Adi Hutter como treinador. Era o que a Kicker comentou muito, e o Hutter goza de muito respeito e prestígio por vários setores dos times do Eintracht, principalmente o Axel Hellmann, que é o CEO, que inclusive o convidou de algumas vezes para assistir jogos do Frankfurt. E, enfim, é uma opção aí que as águias têm para o futuro. E admito que me surpreendeu bastante como foram esses últimos dias, esses últimos momentos do Albert Riera como treinador do Eintracht Frankfurt, pela forma como a torcida o recebeu nesse último jogo da temporada contra o Stuttgart, jogando lá em Frankfurt. Antes da partida começar, quando o nome do Albert Riera foi anunciado no estádio, a torcida, de uma forma geral, vaiou. E antes da bola rolar também foi estendida uma faixa na arquibancada, ali onde ficam os ultras do Eintracht Frankfurt, uma mensagem em espanhol, que eu confesso que não sei se faz muito sentido em espanhol, dizendo nada de gracias, como se fosse talvez, obrigado por nada, Alberto. Ou seja, boa parte da torcida do Eintracht Frankfurt saiu também desse relacionamento, digamos assim, muito insatisfeita. Claro que esse não é um sentimento geral de toda a torcida. Também pude ver alguns comentários de redes sociais falando que o Riera talvez não tenha pegado o Eintracht Frankfurt no momento certo. De qualquer forma, me surpreendeu bastante a reação da torcida dentro do estádio se manifestando contra o Albert Riera e todos esses conflitos nos quais ele se envolveu, com Johnny Burkhardt, principalmente, mas um pouco mais atrás com o Mario Götze, e tudo isso em menos de 4 meses de trabalho, de um trabalho que também não trouxe grandes resultados dentro de campo. Era uma relação que não tinha futuro realmente, e o Eintracht acabou, logo depois da temporada terminar, um dia depois do encerramento da Bundesliga, tomando a decisão que parecia de fato
inevitável, demitindo o Albert Riera, e agora a equipe vai em busca de um novo treinador para a próxima temporada. Esperamos, né, que seja um treinador que consiga extrair desse elenco aquilo que ele pode entregar. A gente sabe que é um elenco que tem muito talento, principalmente do lado ofensivo da bola, e que pode mostrar mais, pode principalmente ter mais regularidade ao longo de uma temporada. O Eintracht Frankfurt, como eu falei, chegou a essa rodada ainda sonhando com a possibilidade de se classificar para a Conference League, precisava ganhar, torcer para um tropeço do Freiburg, nenhuma das duas coisas aconteceu. O mesmo vale para o Augsburg. O Augsburg chegou a essa rodada, a última rodada da Bundesliga, sonhando também com competição europeia, mas tropeçou e terminou o campeonato na 9ª colocação. E abaixo dessas equipes, né, a gente tem vários clubes que entraram na 34ª rodada do campeonato alemão, já livres do rebaixamento e também sem ambição nenhuma de se classificar para competições europeias. Tivemos o Mainz, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Hamburgo, Colônia e Werder Bremen. Essas equipes ocuparam da 10ª até a 15ª colocação. Citei essas equipes em ordem. Temos algumas camisas tradicionalíssimas que viveram temporadas bem abaixo do esperado, de quem a gente também espera uma melhora na próxima temporada, como é o caso do Borussia Mönchengladbach, do Werder Bremen. Também tivemos o caso do Union Berlin. Importante citar a Union Berlin se despedindo da temporada com 2 vitórias consecutivas, 2 vitórias comandadas pela treinadora Marie-Louise Eta, que agora se despede do time masculino do Union Berlin, como já estava previsto no momento em que ela assumiu esse cargo. A Eta vai assumir o time feminino do Union Berlin a partir da próxima temporada. Vai ser interessante acompanhar os passos dela nesse desafio também. E mais abaixo desse grupo de equipes que eu acabei de citar, Xará, tivemos a grande briga dessa última rodada da Bundesliga. Wolfsburg, Heidenheim e São Paulo começaram a rodada nas 3 últimas colocações e sairia deles os 2 últimos colocados da tabela, portanto os 2 rebaixados diretamente para a segunda divisão, e também o representante da Bundesliga no playoff contra o terceiro colocado da Zweite Bundesliga. O Heidenheim tinha uma chance de concretizar um milagre de final de temporada se vencesse o seu jogo, mas acabou sendo derrotado pelo Mainz e com isso acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. E aí nós tínhamos também o confronto direto entre Wolfsburg e São Paulo. Quem perdesse também seria rebaixado para a segunda divisão e o vencedor conseguiria ao menos a 16ª colocação, que levaria para o playoff do rebaixamento, o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão. E nesse confronto direto disputado lá em Hamburgo, o Wolfsburg levou a melhor, vencendo por 3-1, um jogo dramático valendo a sobrevivência, e Xará dava a impressão de que os jogadores estavam sentindo o peso da partida. O Adam Dakin perdeu 2 chances claras de gol no primeiro tempo, quando o placar estava zerado. Depois o Rutonde perdeu uma chance inacreditável quando o São Paulo perdia por 1-0. E aí já no segundo tempo, com o Wolfsburg ganhando por 2-1, o Eriksen poderia ter tranquilizado ainda mais os Lobos, poderia ter tranquilizado a torcida ainda mais cedo se tivesse convertido o pênalti que teve à disposição. Ele acabou acertando a bola na trave e deixou a partida dramática por mais alguns instantes, mas no final das contas o Wolfsburg venceu por 3-1. Foi quem produziu mais ao longo dos 90 minutos, o que era, digamos, de se esperar, considerando que a gente tinha o São Paulo do outro lado, que termina a Bundesliga com o pior ataque em termos de gols marcados e assim, com uma vantagem gigantesca. Exatamente, né? Acho que a gente deu uma prévia interessante assim no início do ano, no podcast passado, falando sobre como o jogo seria emocional, e eu acho que essas emoções ficaram muito nítidas nesses exemplos de chances desperdiçadas que esses jogadores tiveram. Eu acho que também até mesmo a arbitragem, eu acho que contribuiu muito para isso. O árbitro da partida, basicamente ali naquele segundo gol ali, do que o Vasily falhou, ele realmente acabou ali também colocando essa emoção em outro nível, até porque naquela altura ali o Heidenheim tinha colocado uma bola, tinha perdido uma chance muito clara de gol, então o empate do Heidenheim ali poderia
um desconto do gol de um desconto do Heidenheim poderia trazer mais emoção ali para esse jogo que já naturalmente já era emocionante. E por mais que o São Paulo, eu acho que tenha tentado, se esforçou, o Fujita perdeu uma chance no primeiro tempo, antes do 1-0, e aí vem essa sequência de chances que o Daguin gera-se escanteios e o Vasily faz boas defesas, é importante que se diga isso. E aos 34, o Metcalf, já em desvantagem, perde uma outra chance. Enfim, eu acho que o São Paulo tentou jogar com as armas que tinha. E tanto que, basicamente, a gente acabou desenhando como sairia um gol do São Paulo na semana passada. Né? Um escanteio, uma bola parada. E o Tissei empata o jogo ali num momento em que o jogo estava meio aberto. Né? O Wolfsburg não conseguia matar a partida e qualquer chance era muito clara de cada lado. E por talvez não ironia do destino, ou enfim, ou com um pouco de sorte, por quê? O Dieter Hecking enfatizou na coletiva após a partida que escanteios não é uma jogada que o Wolfsburg vem treinado com frequência. E curiosamente os escanteios foram que gerou o segundo gol, o primeiro gol, com boas jogadas do Eriksen, com o gol do Kurierakis e o gol contra do Vasily. E depois o Peixe, depois já com 2-1, acho que fisicamente ali, fisicamente e mentalmente principalmente, o São Paulo já não tinha mais como reagir na partida. E aí o Wolfsburg foi controlando o jogo, né? O Eriksen protagonizou ainda uma perda de um pênalti e o Zena Pejtinovic acabou fazendo 3-1 e ali lançando a pedra fundamental para que o São Paulo volte à segunda divisão na temporada que vem. E assim, do lado do Wolfsburg, eu acho que premia, principalmente eu acho que um treinador e o trabalho dele, sabe? Eu acho que o Dieter Hecking, durante muitos anos, principalmente na década passada, eu acho que ele foi um treinador muito grande, e acho que isso é inegável, um cara que pega um time e consegue ganhar uma Copa da Alemanha em cima de um Dortmund, ser vice-campeão para o Bayern de Munique na era do Guardiola, é um feito e tanto, e que viveu ali seu momento ali de ostracismo e de perda assim, meio de rumo, de rota, ao final da década passada. Eu acho que o trabalho dele no Gladbach na temporada 18-19 foi bom até certo ponto, mas depois também degringolou muito. E eu acho que ele foi também muito consciente em entender que o momento dele era se retirar, talvez, dessa coisa de se treinar equipes e se tornar dirigente. E fez um trabalho bem honesto no Nuremberg durante algum momento. Fez com que o Nuremberg saísse de ser um postulante costumeiro a lutar contra a terceira liga para se tornar um time de meio de tabela e que agora está até com condições de subir, de ser um postulante ao acesso. E acho que isso fez bem a ele, como eu disse, e até porque no próprio Nuremberg ele foi capaz de evitar um rebaixamento na temporada 22-23 e então ele já tinha a cabo já essa experiência de viver essa situação e também no Bochum na temporada passada. E acho que é isso, sabe? Eu acho que ele se redescobriu na carreira com a sua experiência que tem. Foi duro nesses momentos finais de temporada, né? No jogo passado, o Kevin Paredes e o Amurra, que é um problema nítido no Wolfsburg, tiveram um problema, se desentenderam, chegaram a se confrontar diretamente, né? Chegaram às vias de fato, foram punidos. E o Dieter Hecking não arredou o pé dessa decisão, foi firme. Eu acho que a experiência, a calma dele foi primordial para que o Wolfsburg atingisse esse objetivo, sabe? E acho que é isso. Acho que mostra também essa faceta aí desse personagem aí que o Wolfsburg resgatou e que foi parte fundamental para essa permanência. E já que você trouxe, Xará, lá no começo do podcast, aquele paralelo entre Arthur Cabral e Jonathan Burkhardt, vou trazer outro paralelo envolvendo o futebol brasileiro e futebol alemão. Porque, da mesma forma que Abel Braga ajudou a salvar o Sport Clube Internacional no ano passado do rebaixamento, depois de já ter conquistado tantos títulos, tantas glórias no passado lá pelo Colorado, o Dieter Hecking, de certa forma, fez o seu papel de Abel Braga no Wolfsburg
Lá no passado ele conquistou muitos títulos, ele conquistou títulos importantes, conquistou muitas glórias e agora retorna ao clube depois de um período de baixa na carreira para salvar o clube do rebaixamento, pelo menos momentaneamente, ainda tem o playoff pela frente, mas o Dieter Hecking de qualquer forma vai fortalecendo o seu status de grande nome da história do Wolfsburg em sua passagem pela elite do campeonato alemão, em sua passagem pela Bundesliga. Agora, é importante para o Wolfsburg olhar para frente pensando em voltar à metade de cima da tabela da Bundesliga. Nas últimas 3 temporadas, contando a atual, essa que está se encerrando nesse meio de ano, o Wolfsburg terminou a Bundesliga na metade de baixo da tabela. E o Wolfsburg é um clube que a gente se acostumou a ver brigando na metade de cima, disputando vagas em competições europeias, disputando competições europeias. Então, para a equipe do Wolfsburg, depois, caso a equipe realmente se livre do rebaixamento, o próximo passo é pensar em como voltar à metade de cima da tabela, porque o Wolfsburg é um clube que investe para isso, é um clube que faz contratações de peso, faz contratações relevantes e certamente está longe da expectativa da diretoria brigar apenas na metade de baixo da tabela e viver esse tipo de risco na briga contra o rebaixamento. O Wolfsburg, como eu falei, ainda não está totalmente livre do risco de cair, porque vai disputar o playoff. E o confronto do Wolfsburg vai ser contra o Paderborn, terceiro colocado da segunda divisão, terceiro colocado da Zweite Bundesliga. E, Xará, essa definição do Paderborn como o terceiro colocado da segunda divisão foi apenas uma das várias coisas importantes que aconteceram nesse domingo lá na segunda divisão. Por favor, o espaço é seu para trazer os principais destaques desse campeonato. Bom, a segunda divisão acho que acabou de um nível como ela sempre entrega, né? Com muita emoção, reviravoltas, né? Porque o primeiro tempo, ali por volta de 11h15, 11h20 da manhã, o Arminia Bielefeld estava sendo despromovido de forma oficial à terceira divisão, pois estava perdendo para o Hertha Berlim. No segundo tempo, uma enxurrada de gols no Alm fez com que o time virasse a partida, chegasse a marcar 6 gols e fizesse 6-1 ao final do jogo e evitasse a despromoção de forma direta, e até mesmo nem playoff vai disputar. O Arminia está mantido na segunda divisão de forma direta. Assim como o Dinamo Dresden, que venceu o Holstein Kiel por 2-1, e também o Magdeburg, que perdeu para o Karlsruhe, para o Kaiserslautern, em casa. Mas lá em cima, eu acho que as coisas foram um pouco menos emocionantes em relação à luta contra a terceira divisão, pois o Elversberg venceu sem muitos problemas. O Preußen Münster está pela primeira vez na sua história e desde 98, um time da região do Sarre, né, que fica no limite com a França, disputará a Bundesliga desde, acho que, se não me engano, não 92, 98, mas 93, pois foi a última vez que o Saarbrücken jogou a primeira divisão. Então, esse diminuto clube de uma cidade de 13 mil habitantes será integrante da segunda divisão, da primeira divisão na próxima temporada. Uma história que não começa na temporada 24-25, uma história que começa lá em 2018, com o investimento da USA Farm, com uma aposta em Nils Olebuk na gestão de futebol, e Horst Steffen também durante boa parte desse caminho, e que foi apenas sofrendo ajustes, né, na engrenagem a partir agora do início de abril, com a chegada de Christian Weber, substituindo o Olebuk na gestão do futebol, e também o Vincent Wagner, que foi uma aposta que o time fez. Ele havia sido promovido com o Hoffenheim 2, das ligas regionais da Südwest, para a terceira divisão na temporada passada para essa. E foi uma aposta muito acertada, né? O time, durante boa parte da temporada, mostrou um futebol muito vistoso, muito agradável, e cumpriu o seu papel, né? Como o Elversberg tem de característica de clube de revelar bons jogadores, né? E aí eu posso citar alguns deles aqui: o Bambassé Conté, que fez um gol hoje, que ajudou nessa luta. O Abdul Talib, que acabou saindo para a equipe do Eintracht Frankfurt na janela de inverno, é outro nome que ele ajudou a desenvolver. Enfim, tantos outros jogadores aí que passaram na mão, não só na mão dele, também do Horst Steffen, enfim.
no time do Elversberg, né? É um time que todos na Alemanha chamam de Dorfverein, né? É um time de vila, é um time pequeno e tudo mais, de um estado pequeno, onde tem apenas 3 clubes representativos: o Homburg, que joga a quarta divisão, o Saarbrücken, que se manteve na terceira, e agora tem o Elversberg na primeira divisão. E, enfim, eu acho que se a gente perder o Heidenheim, a gente ganha o Elversberg. Eu acho que é um clube que não vai tentar, logicamente, manter-se agressivo, mas muito na humildade, acho, do trabalho, e que acho que é a marca que conduziu esse clube ao sucesso tão repentino, né? Saindo da Regionalliga Südwest em 5 anos para a Bundesliga. E acredito que é um personagem interessante que a Liga vai trazer na temporada que vem. E a terceira vaga e última do playoff para jogar contra o Wolfsburg foi muito dura, né, e difícil, principalmente para o torcedor do Hannover, porque a emoção esteve presente ali a todo tempo. O time do Nuremberg saiu na frente, o Hannover virou em 15 minutos 2-1 no final do primeiro tempo, estava dando o Hannover na primeira divisão. Perdão, no playoff. E prontamente o time tomou um empate, depois voltou a ficar na frente com 3-2, e o Lochoschwili acabou aos 40 do segundo tempo fazendo o gol de 3-3, empatando a partida. E nos últimos minutos o Hannover teve uma chance cristalina com o Thordarson, e acabou parando nas mãos do Jan Reichert, e o Nuremberg frustrou os sonhos do Hannover de subir. E só frustrou também porque o time do Paderborn cumpriu a sua missão. Foi a Darmstadt, um time que já não disputava grandes coisas na segunda divisão, e acabou cumprindo seu papel. No segundo tempo, ampliou também a vantagem ao fim dele com o Sven Mitchell, e levou essa vaga de playoff aí. A equipe, esse ano, treinada por Ralf Kettermann. Acho que é um time que vinha lutando para estar pelo menos nessa posição há alguns anos, e finalmente conseguiu, depois que alguns outros times permitiram também que o Paderborn atingisse esse micro objetivo aí, que agora acho que para o Wolfsburg talvez seja um desafio acentuado para o time que o Paderborn tem hoje, para o futebol que o Paderborn apresentou no geral na temporada. A gente vai acabar vendo muitas debilidades, mas que eu não acho que vai ser um confronto onde o Wolfsburg vai golear e tal. Vai ser um jogo equilibrado, mas com uma vantagem um pouco maior pelo nível de time que o Wolfsburg tem. E para fechar, eu acho que o capítulo triste para o futebol profissional alemão, e o Fortuna Düsseldorf foi rebaixado pela primeira vez em 17 anos para a terceira divisão. É um time que se acostumou a disputar as posições acentuadas da tabela, lutar pelo acesso, quase subiu em 2024, e na próxima temporada jogará a terceira divisão. Uma temporada que marcou... Na Alemanha, os jornalistas definiram como ganância, né? O Marlon Ilbacher, que é um setorista do Colônia, do Fortuna, na Sky Sports alemã, definiu como ganância as tentativas que o Fortuna teve de querer sempre mais, sempre chegar à Bundesliga, e dessa vez se vê rebaixada à terceira divisão. É um time que na temporada cometeu erros apostando em jogadores que tinham muitas vaidades e muitas lesões com eles, não agregaram quase nada no plantel. O time muitas vezes teve que recorrer a jogadores da base que não estavam prontos. Hoje mesmo um deles acabou falhando, o Elias Eguli, fez um gol contra e ajudou também no rebaixamento. E com isso, os erros de gestão esportiva, a demora em sacar o Daniel Thune do comando técnico, uma aposta arriscada com o Marcos Anfang, que embora até defendida por mim, e também outra aposta arriscada, e dobrando essa aposta arriscada com o Alexander End, que exigia um modelo de jogo muito elaborado para a situação que talvez se apresentasse de ser um bombeiro para salvar o Düsseldorf. Se provou uma estratégia equivocada e acabou culminando assim o rebaixamento. É um clube que carrega por si só uma grande cidade, né? Düsseldorf é a capital da Renânia, tem um estádio de mais de 50 mil pessoas à sua disposição,
É um clube que teve já seus momentos de glória em divisões superiores e que agora vai ter que se reconstruir com um orçamento de 3 milhões, talvez 5, 4 milhões de euros, para um time que ganhava pelo menos 25, 23, 21 milhões de euros. Então você vê aí que o descenso da segunda para a terceira divisão é algo brutal para qualquer clube que venha disputar essa competição, né? O Fortuna Düsseldorf terá um desafio árduo, até porque tem muitas equipes tradicionais nesse hall, né? Ano que vem, os duelos com 1860 Munique, Duisburg, que vai ser até um clássico regional, e talvez o Essen, porque vai disputar o playoff aí contra o Greuther Fürth, que foi o beneficiado dessa história, com a vitória por 3-0. Talvez teremos bons jogos na região da Renânia, grandes clássicos, e acho que pro torcedor do Fortuna, acho que a marca que fica é essa. A parte positiva é essa. Serão jogos divertidos, mas que não eram esperados, né? E acho que até para citar também o que aconteceu da terceira para a segunda divisão, já tinha citado na semana passada, que o Osnabrück havia sido promovido. Neste final de semana vimos a confirmação do acesso do Einige Cottbus voltando às divisões profissionais da Alemanha, à Bundesliga, desde 2014. Esse time não jogava a segunda divisão, voltou depois de 12 anos, né? Uma festa linda em Regensburg, uma grande invasão da torcida do Cottbus a Regensburg, e para mim, que pegou o jogo que mais entregou entretenimento no final de semana. O jogo, durante boa parte dele, foi bem tranquilo, mas nos acréscimos, nos acréscimos teve um pênalti que o Pelivan cometeu Gente, meu Deus, no atacante do Regensburg, no Florian Dietz, e o próprio Dietz bateu e perdeu. O Mário Sunk fez uma defesa de pênalti no minuto 94. Assim que ele perdeu o pênalti, esquece, não teve mais jogo. Aí veio aquela invasão da torcida, que é uma coisa linda, que acontece nos campos da Europa, né? Infelizmente aqui não é possível. E eu acho que a outra história legal foi que do próprio Essen, né? Que tirou o seu rival, Duisburg, de jogar esse playoff de acesso contra o Greuther Fürth, devido a uma vitória conquistada no último minuto do jogo contra o SSV Ulm, que estava rebaixado já. O Ulm já vai jogar a quarta divisão na temporada que vem. Ben Hunes conseguiu marcar esse gol que colocou o Essen nessa disputa contra o Greuther Fürth, que terá jogos disputados na próxima terça, dia 26, e agora também nesta terça, dia 19. 19 não, perdão, na próxima sexta, dia 26. 26, gente. Enfim, não, 26 não, perdão. Meu pai, 23. 23 e 26 serão esses jogos entre Greuther Fürth e Rot-Weiss Essen, e os da Bundesliga nos dias 25 e no dia 21. Agora aí a gente vai ter essas disputas de playoff, e aí que é bem legal aí para vocês que gostam de um jogo de mata-mata, que é sempre bom quando não é o nosso clube. Exatamente. A reta final de temporada de futebol alemão, então, vai ser dominada, como de costume, por esses playoffs, definindo os últimos, digamos, classificados para a Bundesliga, para a primeira, segunda e terceira divisão na próxima temporada. E para trazer agora, Xará, um pouco da reta final da temporada do futebol alemão feminino, a gente teve a última rodada da Frauen Bundesliga sendo disputada nesse último final de semana. O Bayern de Munique já tinha o título confirmado, o Wolfsburg já tinha garantido também a segunda colocação, e o Eintracht Frankfurt ficou com a terceira colocação. Wolfsburg e a Eintracht Frankfurt vão disputar a Champions League na próxima temporada, assim, é claro, como o Bayern de Munique. Lá na parte de baixo da tabela, o Essen, não confundir com esse Essen que o Xará acabou de citar. O Essen que o Xará citou é o Rot-Weiss Essen, e esse Essen da Frauen Bundesliga é o SGS Essen, que foi rebaixado para a segunda divisão do futebol alemão feminino, assim como o Carl Zeiss Jena. E esses rebaixamentos acabam trazendo um marco importante para a Frauen Bundesliga, porque na próxima temporada do campeonato a gente não terá nenhum clube cujo carro-chefe é o futebol feminino. Esse é o caso justamente do Essen, que tem o futebol feminino como carro-chefe, como sua principal força.
na próxima temporada nós não teremos nenhum time com essa característica, porque quem subiu da segunda, da primeira divisão para a primeira divisão do futebol alemão feminino, do campeonato alemão feminino, foram Mainz e Stuttgart, essas duas equipes que vão disputar a Frauen-Bundesliga pela primeira vez nas suas histórias. E para fechar também o capítulo futebol alemão feminino, a gente teve uma final de Copa da Alemanha sendo disputada nessa última semana, decisão entre Bayern de Munique e Wolfsburg, as duas grandes forças do futebol alemão feminino nos últimos anos, e tivemos, digamos, mais um sinal da passagem de bastão que está acontecendo das lobas para as bávaras. O Bayern de Munique venceu essa decisão por 4-0, conquistou a dobradinha pela segunda temporada consecutiva, ou seja, a segunda temporada seguida que o Bayern de Munique é campeão da Frauen-Bundesliga e da Copa da Alemanha feminina. O Bayern de Munique aparentemente tentando iniciar um período de domínio no futebol alemão feminino. Vamos ver se isso se concretiza ao longo das próximas temporadas. E bom, Xará, reta final de temporada do futebol alemão, mas nós ainda temos coisas importantes envolvendo os clubes alemães nos próximos dias. Como já falamos, tem playoffs, tem final da Europa League com o Freiburg envolvido, Freiburg contra Aston Villa. Então, nosso acompanhamento do futebol alemão continua e vai seguir, é claro, também ao longo da Copa do Mundo, com participação da seleção da Alemanha. Nós teremos novos episódios para acompanhar a Copa do Mundo, para acompanhar o que produz a equipe comandada por Julian Nagelsmann. Então, apesar de reta final de temporada de clubes, nós seguiremos em atividade no Chucrute FC ao longo desse meio de ano, ao longo dos meses de junho e julho. Mas, por hoje, agradeço muito pela sua participação, Xará, agradeço muito pelos seus comentários, sempre abrilhantando muito os nossos episódios do Chucrute FC, e agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos, sigam com a gente e até a próxima.